E a única coisa que eu me arrependo do Legendários é não ter entrado antes. A zona de conforto, eu sempre digo que é o pior lugar que um homem pode estar. Algumas pessoas falam, mas Jesus nunca subiu o legendário. De fato, ele não subiu, né? Ele não era um legendário, mas ele é para nós um modelo. E a Então, montanha dele foi muito mais árdua, né? Ele entregou ele, ele, tudo no ele, ele final, foi né? no Gólgota, né? A nossa é uma montanha bonita, né? A dele foi uma montanha de dor. Organizamos, nós vemos famílias que são restauradas. Isso para mim, pode criticar quanto for, mas enquanto eu ver homens sendo transformados, famílias sendo transformadas, enquanto eu ver casamentos, pessoas que divorciaram, estavam lá 1, 2 anos separados, casando de novo com a mesma pessoa, não tem como, tem que continuar esse movimento aqui, sobe a montanha. Não é que eles descem anjo, não desce anjo. Na verdade, esse cara agora ele vai começar a montanha dele, né? Que nós falamos que Sim. a montanha é aqui embaixo. Fala, cara, você tá errando. Você tá errando com a tua esposa, você tá errando com seus filhos. Ouça, né? Ouça. Acho que esse que é importante você ter pessoas de um ambiente saudável, né? Para você seguir. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Ver. Clareza para ver, direção para viver. Aqui a gente quer trazer assuntos relevantes para a edificação da sua vida, coisas interessantes, coisas que possam acrescentar no seu dia a dia. Hoje estamos aqui com o pastor Eric Cabral, pastor da Igreja Videira há mais de 20 anos, e ele também é o diretor da pista dos Legendários aqui de Ribeirão, que é a pista Vale do Sol. E aí, pastor, como que tá? Tudo bem? Obrigado pelo convite, Mário. Agradeço aí essa oportunidade, né, de a gente compartilhar um pouco de algo que pode construir, né, vida de pessoas e estou aqui para somar nisso daí. Certo. O prazer é todo nosso. E hoje o tema é Legendários, para a gente falar um pouco mais do movimento, desmistificar essas coisas e atrair mais homens, né? Porque eu também sou legendário. Eu entrei de uma maneira inusitada. A minha esposa, por acaso, foi fazer uma mentoria em São Paulo as esposas estavam ali falando todas bem dos maridos e tinha uma que falou: Não, meu marido tá bem mesmo, está melhor por conta dos legendários. Foi em novembro de 2024. E ela falou assim: Não, eu quero isso para o meu marido. E aí ela comprou a inscrição, me colocou e chegou um dia: Ó, comprei um presente para você. E eu falei: Bom, o desafio eu aceito e estamos aqui até hoje. E a única coisa que eu me arrependo do Legendários é não ter entrado antes. Então, pastor, fala um pouco mais do movimento, a sua experiência como diretor da pista e tudo mais. Sim, para mim foi uma experiência. Eu fui, na verdade, porque o meu pastor me incentivou muito aí, né? Ele me incentivou porque ele já tinha, né, na verdade, o endereço, o interesse, né, o pastor Silvio, em trazer os legendários para Ribeirão Preto. E ele falou, cara, preciso de você, preciso que você participe, seja parte da equipe. Na época ele já tinha a ideia de me colocar como ADM, né, dos legendários, só que eu não tinha passado. E eu falei, pô, vou então, né, com E, muita insistência ali, acabei indo, e né? que época que foi isso? Porque o movimento chegou no Brasil em 2015, se não me Sim, engano, né? E aí, que época que era isso mais ou menos? foi o ano retrasado, meados do ano retrasado, eu passei, subi em São Paulo, né? Conheci, na verdade não tinha ainda estendido para o interior aqui do estado de São Paulo. E fui assim, fui eu e um amigo, e rapaz, foi uma experiência assim E extraordinária. qual foi a pista? Foi a pista de Supção, De lá subção. de São Paulo, É né? muito boa lá, né? A pista Muito bonita, né? boa, o pastor Alexandre Claudino, né? Foi uma experiência maravilhosa, assim, porque confesso para você que eu não sabia o que era, e isso é interessante do Legendário, né? Porque Sim, muitas pessoas querem saber o que que é o Legendário. Cara, o Legendário não tem nada que já foi feito que você fala, isso aqui parece o Legendários. O Legendários foi eu acredito muito que Deus deu uma estratégia mesmo divina, né, pro pastor Chep, né, que ele criou esse movimento, porque é algo assim restaurador, né? Nós trazemos a essência do homem, né, de acordo com aquilo que o homem nasceu para ser, né? Então, a gente fala que nós vamos, o homem ele vai para a montanha para ser resetado, né? Para ser restaurado por padrão de fábrica. Então, eu quando fui, eu tenho uma história que eu acho que essa questão da masculinidade ela sempre me perseguiu, né? Eu sou pai adotivo, tive as minhas experiências traumáticas também com meu pai, e aquilo tudo que eu passei lá, que eu revivi,
me trouxe ressignificação e me mostrou que é possível também nós fazermos isso na vida de outros homens, né? Então, a minha experiência, a princípio, assim, quando a gente chega lá, né, é meio assustado, a gente assusta um pouco, né? Mas é, é um processo, né? A gente sempre diz isso, que o processo, ele tem uma recompensa lá no final, e é o que a gente passa e vê muitos homens passando, né? Com certeza, né? A gente tem essa questão de eu vejo muito de tirar o homem da zona de conforto de fato. Sim, Não é aquele, eu vou parar de tomar café, eu vou tirar o açúcar, eu vou acordar mais cedo, tomar banho gelado. Não é nada disso, é de fato, né? sim, Você tem uma restrição ali de sono, mas lógico que ninguém mata ninguém, né? sim, Tem uma restrição alimentar, tem bastante uma ativação física, né? A gente tem os jogos e tudo isso feito, parece que é sob medida para ativar o homem mesmo, né? Tem aqueles momentos de vulnerabilidade que a gente senta ali para conversar entre homens e de uma maneira muito segura consegue, né, falar e aí se abrir e ter muita cura, né? O que sim. você tem a falar em relação a isso? E você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, né? A zona de conforto, eu sempre digo que é o pior lugar que um homem pode estar. A zona de conforto é o pior lugar que nós podemos estar como homens, mas é o lugar que a maioria dos homens estão. E se eu, né, e você não tomarmos conta, nós também vamos entrar na zona de conforto. Então, no Legendários, nós tiramos esses homens da zona de conforto, eles perdem, né, o seu controle e esse homem ele é desafiado. Então, você pode reparar na sua vida, todos os momentos seu de maior crescimento foi em momentos de, assim, que você perdeu, às vezes, um trabalho, você perdeu um cliente que era talvez o melhor cliente que você tinha, e você teve que correr atrás de algo. Porque você correu atrás de algo, algo aconteceu. Então, a gente começa a perceber, como homens, que nós temos dentro de nós um potencial que nós não conhecemos. Mas isso só acontece quando você é tirado da sua zona de conforto. Se você pega os maiores empresários, né, as maiores histórias de cases de sucesso, você vai ver que foram homens que, em algum momento, foi tirado deles esse conforto, né? E esses homens que sobem a montanha, eles passam por isso, por essa experiência de ser tirado da zona de conforto. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo, é o lugar mais perigoso para um homem, é a sua zona de conforto, né? Então, às vezes, o papel do homem é o homem ali sentado num sofá, com o controle de TV na mão, passando o canal. Essa é a zona de conforto, Sim, né? com certeza. Nós fugimos do desconforto. Eu sei que ninguém quer buscar o desconforto, mas o desconforto ele é sempre crescimento para nós, homens, né? O desconforto, ele traz os desafios e ele traz novas soluções, né? Sim, Então a gente cresce e quando a gente desce da montanha, a gente leva isso para a vida também, né? Eu sim, acho que ali a montanha é uma alegoria da vida, né? E a gente é confrontado, a gente é ali muitas vezes, como você falou, tira da zona de conforto e nos traz para o presente, né? sim, Tira, por exemplo, que eu estava comentando, muitas vezes a gente sair daquela ambiência. Então, por exemplo, o cara que está acostumado a jogar aquela bolinha e depois ir para todos os homens são adúlteros ali. E ele é adulto, ele se sente confortável, né? O que que sim, tem? Minha esposa não vai saber e tal. Ou o cara que tem menos honesto, desonesto. Quando a gente leva para o Legendários, ele tem que estar presente ali, né? sim, Ele tem que cuidar o próximo passo, ele tem que estar atento, e aí a gente consegue confrontar as atividades dele, né? Confrontar a vida que ele está levando com Cristo, né? sim. É, o Legendários, né, como eu sempre digo, nós também somos, você tem o seu número, eu tenho o meu, né? É, e no movimento nós temos o número um como o nosso padrão, Sim. nossa referência, né? O número um para nós é Jesus. Algumas pessoas falam, mas Jesus nunca subiu o legendário. De fato, ele não subiu, né? Ele não era um legendário, mas ele é para nós um modelo. E a Então, montanha dele foi muito mais árdua, né? Ele entregou ele, tudo no ele, ele final, foi né? no Gólgota, né? A nossa é uma montanha bonita, né? A É, dele foi uma montanha de dor, né? Mas você vê, ele subiu uma montanha que, que nem era dele, né? Aquela montanha era nossa, né? Mas ele subiu por nós e porque ele assumiu a responsabilidade, né, das falhas que era do homem, ele mudou a história, né? Hoje nós vivemos
né, 2026 depois de Cristo, porque ele mudou a história por ter subido uma montanha. Eu tenho certeza que qualquer homem que sobe a montanha, ele não vai fazer a história como Cristo fez, mas talvez ele vai fazer vai mudar a história da família dele, Sim, dos filhos dele. E é isso que nós vivemos lá, sim, né? sim. Você presencia isso, eu presencio isso, todos os tópicos que nós fazemos, né? Nós organizamos, nós vemos famílias que são restauradas. Isso para mim, olha, é, pode criticar quanto for, mas enquanto eu ver homens sendo transformados, famílias sendo transformadas, é, s- como eu falei antes aqui, enquanto nós estávamos conversando, né, enquanto eu ver casamentos pessoas que divorciaram, estavam lá 1, 2 anos separados, casando de novo com a mesma pessoa, não tem como, tem que continuar esse movimento até que pessoas vivam isso, né? Então, Legendários ele tem uma ferramenta muito poderosa. E uma coisa que eu costumo falar também para quem me pergunta, né? Por que que eu estou servindo, né? Sempre a gente está fazendo isso, é porque quando você restaura uma família, você estende aos filhos, e os filhos vão estender aos filhos dos filhos, né? Essa bênção, Isso. né? Você quebra maldições, você vai ali, é uma coisa que realmente é relevante, vai mudar, né? De fato a vida das pessoas, né? Não é conversa, não é história, é uma coisa que a gente vê ali. Por isso que muitas vezes eu falo assim, eu gosto de estar na pista, eu gosto de estar do lado dos participantes para você ver ali os milagres acontecendo em tempo real, né? É. E esse maior milagre, né, é como você falou, é quebrando um ciclo que às vezes vinha ali de muitos familiares, de avô, enfim, a família sempre. E no momento do Legendários, você vê que aquilo é quebrado, né? Então, temos eh, diversos, eu gosto muito, né, de ouvir as mulheres, né? Então, eu muitas vezes, depois de tops, eu recebo mensagens, né, de mulheres que falando. As Nossa, olha, esposas, né? elas ficam assim fascinadas e eu falo é sobre isso, né? Sobre os testemunhos que nós ouvimos e não é sobre né, quanto custa, né, aquela parte do Legendários que é muito criticado na internet, né? Então existem muitas críticas, mas tudo isso tem um porquê. Né? Tudo que você vive no Legendário tem um porquê. E eu acho que o foco e o nosso objetivo é restauração. Eu falo, o que há de mal nisso? Né? Pelo contrário, acho que isso é uma riqueza que nós temos, né, nos legendários. Sim, eu vejo o Legendários é uma ferramenta, mas também é uma empresa, é uma CNPJ e tem que ganhar também. E pagar por isso tem a ver com você está, qual a palavra? Você está Valor, comprometido. eu digo que é valorizar, Sim, valorizar, né? comprometer-se, né? Às vezes nós pagamos por coisas que são tão fúteis, né? Sim, Às vezes você gasta R$ 8.000, R$ 9.000 num celular, né? Que é o celular da moda, que é muito bom, né? Tenha, eu falo, se você tiver a oportunidade de ter, tenha esse celular, que é a última geração e tal. Mas isso talvez não vai mudar a realidade que você está vivendo no seu casamento. sim, Isso não exatamente. vai mudar a realidade do que você está vivendo na sua empresa, né? Então, muitos homens também, nós temos diversos testemunhos de homens que sobem a montanha em depressão. Depressão, o cara está num buraco, se vê num buraco que ele não consegue sair. E de fato, se você cai num buraco, você só consegue sair com a ajuda de alguém. Sim, Se você não tiver alguém para te ajudar, você não vai sair. E isso é uma das coisas que o Legendários ele traz também, né? Depois que nós subimos a montanha, nós nos tornamos parceiros, irmãos mesmo, né? Eu vejo quanta cumplicidade tem, né? Você frequenta uma igreja que não é a mesma que a minha, mas assim, existe uma parceria entre outros irmãos, pessoas que são da igreja católica. sim, Então, sim. irmão, isso é coisa que une, é coisa que fortalece ainda mais o trabalho, né? Então, eu vejo que cada vez mais, apesar de todas as críticas, o Legendários ele pode ser uma ferramenta que ainda vai mudar muita gente, Sim. E muita você vê gente. o crescimento exponencial, né? Nós estamos Sim, chegando em 200 mil legendários, sim, agora essa semana, se não me engano, né? sim. Começou aí com 108, e hoje a gente está, do ano passado para cá, praticamente se dobrou, né? E agora a gente está chegando em 200 mil. Com certeza alguma coisa de extraordinário está acontecendo. Tem uma coisa que eu acho que, assim, eu gostaria de trazer aqui e frisar, é que dentro dessas muitas críticas que há e tudo mais, logicamente que são tudo de pessoas que não conhecem o movimento, né? E por que que eu gosto de falar sobre as críticas, né?
porque as críticas normalmente são raciocínios que impedem pessoas de subir. Então, eu falo assim, cara, toda pessoa que está assistindo, que você tem essas críticas, eu também tinha. Acho que o Mário talvez tinha também. Sim, São muitas críticas que nós temos, né? Desde o valor. Por quê? Porque você gasta, como eu falei, tanto lá no celular, porque você acha que aquilo tem um valor, mas talvez não vai mudar a sua vida. Mas eu posso ter certeza que um legendário pode. Eu também digo que o legendário não vai mudar a vida, mas ele vai deflagrar sim, uma transformação, vai iniciar um processo de transformação, porque muitos homens, eles sobem a montanha, não é que eles descem anjo, não desce anjo. Na verdade, esse cara agora, ele vai começar a montanha dele, né? Que nós falamos que a sim. montanha é aqui embaixo. Então, as críticas muitas vezes que as pessoas fazem quer dizer que a pessoa sobe e ela desce transformada? Não, ela sobe com uma mentalidade, uma forma de pensar. Ela vai descer com outra forma de pensar. E essa outra forma de pensar dela agora, que é a metanoia, né? Que é a transformação da mente, vai fazer com que ele caminhe diferente aqui, né? Com responsabilidade com a sua família, porque nós sabemos, né, que existem muitos homens que são extremamente irresponsáveis dentro do seu lar, né? Ele acha que só trazer o recurso financeiro é o suficiente, mas não é. Sim. Nós somos provedor do recurso financeiro, da saúde mental dos seus filhos, saúde espiritual, saúde em todos os aspectos. Nós somos, na verdade, provedor de tudo. Nós somos aqueles que dão segurança. Né? Eu sou pai de crianças adotivas, né? Meus filhos são adotivos, e eu percebia isso muito claro no início da adoção, quando eles eram inseguros, que de fato nós seríamos os pais dele. É uma criança completamente assim, é, é, completamente perdida. Então, hoje tem muitos filhos que têm pais legítimos que estão dentro de casa, mas estão completamente inseguros, porque ele não Sim. sabe se amanhã ele tem um pai dentro da casa dele. Porque o pai, justamente, ele tá nessa perdido mesmo dentro dele, né? Eu vejo que nem o Legendários, o cara, ele, o que que a gente faz lá? A gente desperta a consciência, Sim. né? Tira do inconsciente e traz para a consciência os erros, né? Tudo bem, os acertos também, mas aonde tem que ser mexido? Eu vejo que uma vez que a pessoa desceu, ela tem que seguir trilhando, né? Como você falou, o Legendários é um despertar, é um deflagrar, mas é fundamental manter, nem que seja subindo, né, uma montanha, servindo a cada 2, 3 meses, mas servindo na sua igreja, seja qual igreja for, que lá a gente não Isso. tem esse negócio de placa de igreja, né? Ou se a pessoa não tem uma igreja, procure uma igreja e vá servir, vá manter, cultivar, manter É uma essa, manutenção, né? exatamente. Uma manutenção. É, carro não sobrevive sem manutenção, nada sobrevive sem Ele manutenção. precisa de companhia para andar junto, né? Homens ali que muitas vezes se conheceram em Legendários, a gente anda junto, a gente busca Jesus junto, né? A gente continua com os princípios juntos e aí a gente vai se fortalecendo. Porque eu tenho alguns amigos que subiram e desceram e tá bom. E aí ficam separados, ficam, né? Volta para a rotina antiga. Isso é muito triste, mas acontece porque justamente não dá manutenção. Acontece. Acontece e eu digo que é muito mais difícil quando vier os dias difíceis, né? Porque os dias difíceis não é assim, é, será que ele vai vir? Não, dia difícil vai vir, né? É uma certeza, você pode ter certeza para todos nós, para mim, para você, para quem está assistindo, o dia difícil vai chegar. A questão é como que você vai estar nesse dia difícil. Às vezes eu sou alguém que convivi, né, dentro de ambiente de abrigo por algum tempo, né? E eu aprendi a dar tanto valor aos psicólogos, né? E sendo cristão, crente, então já sou mais de 20 anos crente, então assim, se 20 anos crente, é, é, me leva a um tempo que muitas vezes ser o crente não podia procurar um psicólogo, porque o psicólogo vamos dizer, o psicólogo ele era Cristo, é Jesus, é meu psicólogo, né? Só que a nossa mente ela é muito delicada. Então, muitos homens a depressão ela não vem de uma hora para outra, né? A hora que você vê, você tá nela. Simplesmente são pensamentos que vão vindo e você entra. E aí, quem vai estar do seu lado?
Será que vai ter alguém para te ajudar? Então, o andar, né, nós falamos isso, que o homem sozinho ele é uma presa fácil, Sim, né? sim. Nós precisamos ter gente do nosso lado. E não assim qualquer um, porque não serve qualquer um. Porque talvez um conselho que eu posso dar para você aqui vai ser ruim, vai ser prejudicial para sua família. De repente você está passando uma dificuldade no seu casamento. Às vezes o cara que, né, que, como você falou, que joga bola depois vai se prostituir lá, ele vai falar: não, larga dessa daí, procura outra, tem outra mais nova. Não, mas peraí, essa daqui é aquela que eu prometi lá no altar, que eu ia até que a morte os separe. Ou seja, as palavras acabam se tornando sem valor, né? Então, o homem, muitas das palavras do homem hoje não tem valor, né? Se você pegar o meu avô contando que fazia negócio no fio do bigode, Sim, sim. quem é que faz negócio no fio do bigode hoje? Por quê? Porque as palavras, o valor das palavras tem se perdido ao longo dos anos, né? Então, precisamos voltar, precisamos restaurar isso, né? Então, o Legendários ele traz isso para nós de volta, né? A gente aprender, valorizar novamente, nós temos essa experiência de valorizar mesmo, né? A essência do homem, né? Então, hoje, o homem se ausentou, E né? o homem ter prazer no desafio, né? Sim, Lá eu falo que se for para eu ir pro Legendários e não ficar na pista, não caminhar junto, eu nem vou. Porque eu quero caminhar sim, junto, né? Seja na chuva, seja no frio, né? No sol ali, estar junto dos participantes para ajudar eles a cada momento, né? Eu vejo que isso faz diferença para mim também. claro. Né? Para a gente buscar o desafio e quando você volta para sua casa, você está bem mais seguro, você vai estar bem mais posicionado, né? Não aceita, porque o cara que está no conforto, ele vai aceitando, né? Ele vai negociando a liberdade, vai negociando a saúde, vai negociando os princípios para manter naquele, né, no conforto. E se você está no desconforto, você não está nem no conforto. Se o cara quer te Não, tirar seu corpo, fala, pode tirar que eu estou de boa, porque eu não negocio meus princípios, né? sim. Isso que você falou me faz assim, né? A gente, a cada top que nós fazemos, esse vai ser o nono top, né? Em maio, dia 28 a 31 de maio, vai ser o nosso nono top. Nenhum top foi igual. Tudo que nós planejamos foi diferente. Então, é sempre um desafio, assim, nunca é exatamente como nós planejamos, porque a vida, na verdade, não é assim. Você pode planejar, você pode, mas no final, às vezes, Deus, ele tem os seus caminhos, né? E é o que a gente sempre faz lá, né? A gente organiza tudo, mas Deus, o Senhor vai conduzir isso aqui. O Senhor é quem conduz. E é assim na vida, né? Às vezes você faz planos, e esse é um problema de muitas pessoas, que ela faz plano achando que o plano. Não tô desvalorizando os planos, não, o planejamento, eu acho que é importante. Mas ele faz plano, e se ele não atinge esse plano que ele planejou aqui, né? Ele se frustra consigo, quer procurar o culpado, quem foi, será que foi eu, será que foi as pessoas ao meu redor, e ele culpa pessoas. E aí, aonde ele dá espaço para tristeza e mais planos de repente não dão certo, ele vai se frustrando. A hora que você vê, tá numa depressão, né? Sem força, né? Então, eu acho que o fato de que cada top é um top, isso também nos desafia. Então, nunca tem um top igual, né? Sempre tem uma experiência diferente, sempre tem um desafio diferente. E em cada um deles, nós ganhamos vamos dizer assim, como se fosse uma estrelinha né? Uma estrelinha de passei por isso daqui, né? Um Sim, top é sim. frio, o outro é calor, o outro a gente, não, isso aqui vai fazer muito frio, não, mas foi calor de novo, né? Então, é sempre uma experiência nova, né? E isso é desafio. A vida é assim, né? Diz que cada um tem o top que merece. Eu vejo que é bem isso mesmo. Também já tive a oportunidade de subir mais de 10 tops e cada um é diferente do outro, né? Mesmo eu Sim, subi 5 vezes aqui na Vale do Sol, aqui, realmente a pista maravilhosa, recomendo. Vai ter no dia 28 aqui, nós vamos ter o nosso top 28 de maio. sim, Então, sejam todos convidados, então. E realmente é isso. E muitas vezes, umas coisas que eu vejo sobre as críticas, o pessoal fala assim: ah, o pessoal vai e não quer falar o que aconteceu lá. Então, a gente não fala o que aconteceu, não é porque tem algo proibido, tem algo, algum segredo, mas é porque cada pessoa sente de um jeito, né? sim. Sobre essa questão de querer saber o que acontece, se a pessoa abrir o G1, tem lá, né? O G1 fez uma pessoa lá que participou e tal, mandaram alguém lá para falar tudo o que aconteceu. Tá lá o que acontece.
No entanto, é, é uma experiência. Não tem como você me explicar o gosto de uma fruta se eu não experimentar. Você pode até tentar, falar, olha, é assim, assado, é doce, é ácida, enfim, mas eu não vou conseguir sentir o sabor dela. O Legendários, por que que nós não falamos o que acontece? Para não estragar a experiência de quem vai passar. Justamente. Para que ele não seja, porque assim, você que vai participar, não fique procurando. Você que já fez inscrição, não fique procurando o que vai acontecer, porque isso faz parte da sua experiência, faz parte da experiência do projeto. Não tem nada de ocultismo, não tem nada de seita, é só porque cada passo que você vai viver lá, ele é planejado, ele é pensado, né? Acho que essa que é a inspiração que Deus deu ao Chap, né? Porque cada coisa tem um significado. Então, tudo que você vai viver lá precisa ser uma surpresa para você. Mas vão ser coisas boas, vão ser coisas boas. Então, para essas pessoas que falam, né, que não se fala, é só por isso, é só para não estragar. É igual você vai assistir um filme, para que que você precisa dar o spoiler dele, E né? muitas vezes, que nem você falou, um top é diferente do outro. Tem uma linhas gerais, mas se o Sim, cara lê alguma coisa, ele fica esperando, ele cria uma expectativa e muitas vezes não é nada daquilo. Muitas vezes tudo bem, vai ter uma ou outra semelhança, mas permita-se, né, descobrir, sim, sim. experienciar e estar lá e se entregar de cabeça ao processo, né? Não ficar com coisa, falar, mas eu li que era assim, não é assim. Enfim, e cada diretor de pista, né, tem a Sim, sua liberdade para focar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, né? Às isso. vezes tem pista que é um pouco mais pesada, tem pista que é um pouco mais espiritual, tem pista que é um pouco mais. Enfim, cada pista tem sua particularidade, né? Sim. A gente chama isso de identidade, né? Sim, exatamente. Cada pista tem a sua identidade, o seu tom, né? Então, cada pista ela tem a sua peculiaridade, né? Então, nós temos pistas aqui, como eu estava falando agora há pouco, né? Nós falamos das pistas na África, pistas na Inglaterra. Então, aqui, né, nossa região aqui, Ribeirão Preto, é uma região quente, né? Então, espere mais ou menos por isso, né? Sim, Se você vai para a Inglaterra, para a Europa, você vai para algum outro lugar, espere também por um frio de repente, né? Então, e o próprio cenário, né? Porque a pista para nós é um cenário, né? Que vai fazer o pano de fundo de toda essa experiência que essa pessoa vai passar lá. Então tem todos esses detalhes. Eu acho que a pessoa que vai participar, ou aquela que não vai participar porque ela não sabe o que acontece, é só para você pro o filme não perder a graça para você, né? Senão você vai ficar esperando tudo no seu tempo, né? Então, permita-se, né, essa experiência, assim, sem ter que descobrir o que vai acontecer. Depois você vai entender. Acho que todas as pessoas que participam, no final, ela entende o porquê que nós não contamos, né? sim, com certeza. E é muito válido, acho que é muito válido esse tipo de mentalidade de permitir que a pessoa experiencie da melhor forma possível, né? Sim, sim, com certeza. Uma coisa que a gente tinha falado que eu acho muito legal é sobre os testemunhos, né? A gente sempre tem, principalmente na volta, né? A gente sempre tem muitos testemunhos lá durante o nosso top, né? No, depois da conquista, a gente tem os testemunhos e depois, no retorno na igreja, a gente tem os testemunhos. Quais são os testemunhos assim que mais te marcaram, que mais você sentiu que realmente aquilo lá vale a pena todo o trabalho que a gente tem, né? Porque muitas vezes o participante está lá e ele não vê o tamanho do circo que a gente monta, né? Sim, Então nós temos lá a ambulância UTI, tem a TV, tem isso só da parte médica, sem falar a parte de administração, logística, né? Que é uma coisa realmente uma coisa muito robusta para sim. receber e manter ali a segurança dos participantes, né? O que que mais te motiva, mais assim que você vê que realmente falou, nossa, isso aqui realmente me tocou. Olha, o que eu acho que mais me toca são os testemunhos que eu vejo de restauração de casamento. Por quê? Os meus pais são separados, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos de idade. E para mim foi assim bem traumático, sabe? E acho que toda pessoa que passou por isso, ele sabe o quanto isso é difícil você passar, né? Você saber que teve um dia que o seu pai dormiu na sua casa pela última vez, né? Quem teve essa experiência sabe do que eu tô falando, né? E eu me lembro que assim que eu
Passou alguns, acho que uns 2 ou 3 anos, eu me converti, depois meus pais terem se separados, e eu fazia muito uma oração. Eu pedia tanto a Deus para Deus restaurar o casamento deles, né? Só que assim, foi um casamento que houve muito sofrimento, enfim, minha mãe sofreu muito, meu pai bebia, né? Graças a Deus hoje ele não bebe mais. Mudou muito, mas assim, ficaram muitas feridas, né? Eu compreendo todos os lados, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Hoje entendo isso, mas eu não pude ver essa restauração, né? Mas foi algo que eu pedi muito para Deus. Eu queria muito isso, né? Mas não foi possível, né? Só que eu estava até contando que esses dias nós fizemos um casamento, né, lá na nossa igreja, de um casal que estavam divorciados já há alguns anos. E o homem, né, o irmão lá que subiu a montanha, esse legendário, ele ele restaurou o seu casamento, casou de novo com a mesma mulher. E eu me lembro que lá nesse casamento, assistindo, fui padrinho deles, né? Eu fiquei lembrando dessas minhas orações, né? E naquele momento Deus falou algo no meu coração, falou, filho, você não viu isso nos seus pais, na sua mãe, porque isso era só para gerar indignação no seu coração, para que você possa ver muito mais e orar muito mais para que isso aconteça, né? E é tão bom quando você vê assim, cara, restauração, de fato. Não estou falando aqui de alguém que está só perdoando o passado, não, né? Uma moça falou para mim lá, ela falou assim: olha, eu conheci esses dois aqui antes. Eu falei, é impossível. Hoje eles estão vivendo um romance, assim, parece que eles, né, começaram, tudo, zerou a vida. E é realmente o que acontece, é algo que é sobrenatural, não tem explicação. Então, acho que todos essas, essas experiências que eu já vi, não foi uma, não foi duas, são talvez aí algumas dezenas de pessoas que casaram novamente, né? Ou seja, voltaram atrás de um divórcio. Né? Na verdade, estão casando de novo com a mesma pessoa, porque entenderam onde foi que eles erraram. Para mim essa experiência assim, ela me toca muito. E isso me motiva demais, porque muitas vezes tem filhos envolvidos. E eu como filho que fui de um relacionamento que não deu certo, eu sei o quanto doeu. Eu sei o quanto doeu e sei o quanto dói muitas vezes numa criança, né? Pais que vivem mesmo depois de divorciado, assim, é sempre aquela briga, né? E o filho às vezes parece que fica meio que no meio dessa faixa, né, de bombardeio, de guerra entre os pais. Muitas vezes um pai jogando o filho contra o outro, né? E o filho fica perdido. A gente tem que saber que essa criança ela está em formação, né? Esse jovem, um adolescente que quer que seja, Sim. como eu fui na época, eu estava em formação ainda. Como que eu administro isso? Normalmente se administra demonstrando revolta. No meu caso foi assim, me revoltei muito com a vida, assim, você não sabe por que, da onde vem essa revolta, mas tem. E crianças, ela se sentem perdida, porque ela está perdendo todos seus fundamentos, seus Seus apoios, alicerces, seus né? alicerces. Como é que essa criança vai crescer? Cheio de trauma. Então, para mim, essas experiências, elas são assim. Tem muitas outras, né? Tem muitas outras que são, mas essas que falam de casamento, de restauração, me toca demais, me toca muito. Fantástico, fantástico. Eu também tive esse desprazer, né? Dos meus pais também separaram, eu tinha 11 anos, nós mudamos e tal, eu sei bem, sentimos na pele essa, esse desconforto, essa indignação, esse mal-estar. E realmente, se a gente puder hoje, né, reverter isso, é maravilhoso, né? E eu vejo que isso acontece porque o homem, ele volta para o centro, Sim. né? Muitas vezes as pessoas estão perdidas, só correndo atrás dos resultados, ou só correndo atrás de mulherada, só correndo atrás tem muitos casos de drogados, né? Que na verdade são sintomas. A pessoa uma ferida emocional muito grande e ela se procura em algum tipo de vício, que seja um desses, ou às vezes é todos, né? Tenta fugir de si mesmo. E lá no Legendários a gente traz de volta, a gente fala, a gente tem essa cura, né? Tem esse encontro com Cristo e a pessoa volta para o centro. É, na verdade, o uso de droga, pornografia, é, são tudo fuga. São fuga. Nós, como homens, nós precisamos perceber que existem fugas que nós temos. A bebida, né, tudo isso é fuga. O homem está fugindo de uma realidade que ele está vivendo. Então,
Quando você olha um homem lá num bar embriagado, ele está fugindo de uma realidade. Você pode perceber que, né, tem aquele cara que trabalha na empresa, ele sai da empresa, ele já vai direto para um bar e lá ele se embriaga para ter que chegar em casa anestesiado. Por quê? Porque dentro da casa dele, às vezes, está o problema que ele está fugindo. Então, ele tem mais prazer com os amigos do que dentro de casa. Então, só que aí o que que ele faz? Para não conviver, ele precisa dessa anestesia, dessa fuga, né? Porque ele não sabe nem como resolver o problema que talvez ele tenha com a esposa, com o filho, com a família. Então, toda fuga, ela é prejudicial. Então, no legendário, a gente coloca esse homem de frente com ele mesmo, né? É, você sabe que os pilares da espiritualidade, ele é você ter é você ter o contato com Deus, né? Com o outro, com a natureza, né? Com a criação e consigo mesmo. Então, ficar só hoje, muitos homens fogem disso. Às vezes você nem percebe, mas muitas vezes quando você está com os seus problemas, você quer fugir do seu problema, você vai dormir, às vezes você pega o teu celular, fica horas no celular ali, porque é o teu momento de descanso, é o teu momento de você desligar, vamos dizer assim, né? É você entrar na sua caixinha do nada. Só que, será que isso é só um prazer que você está buscando, ou será que isso você não está fugindo de uma crise que você está enfrentando? Então, lá na montanha nós enfrentamos a crise, né? Nós não somos gerenciadores de crise, né? Porque você pode se tornar um gerenciador, você gerencia ela, né? Vai gerenciando aqui, vai dando um jeito nela, mas lá não, lá você vai estar de frente com ela, você vai falar, essa crise aqui eu vou ter que resolver. E muitas vezes só falta isso pro homem. Ele ter essa força para falar, eu vou resolver. Porque todo homem que tiver uma crise na sua vida, seja no seu casamento, seja na sua empresa, ele decidir que ele vai resolver, ele vai resolver. Ele vai resolver. Mas precisa ter essa consciência primeiro, precisa ter consciência que a gente leva no Legendários, e precisa ter gente para ajudar, que nem você falou, Isso. Eu né? Porque preciso, sozinho o cara não dá na conta. verdade, esse homem, ele só precisa ser, é, não é despertar da palavra, mas é cutucado. Esse homem precisa ser cutucado. Sabe igual a onça que tá, o leão que tá lá paradinho, quietinho. Você deixar ele, você passa até do lado, mas se você cutucar ele, cara, você ativa o modo caçador dele. Porque nós homens somos assim. Se você ativar o seu modo caçador, cara, meu Deus, você vai descobrir o potencial que você desconhecia. Então, lá nós fazemos isso, nós vamos cutucar esse homem, né? Para quê? Para que ele desperte, para que ele ative o modo caçador. E é Todos nós temos. trazendo para o presente, né? Sim, Trazendo ele sim, só, olha, se você não cuidar dos seus passos, você vai cair e vai se machucar. Se você não cuidar da sua comida, você vai ficar com fome. Aí, se você não cuidar do sim, seu amigo, você vai ter que carregar ele. sim. Então, traz para o presente. A gente tem os jogos para ativação, né? E desafiar o Sim. homem e ele desperta. Dos tempos antigos, o homem sempre teve duas opções. Quando ele, né, o homem da caverna, ele saía para a selva e encontrava o leão, ele tinha duas opções. Ou ele enfrenta, ou ele foge. E diante dos nossos desafios, nós sempre temos essas duas opções. Ou enfrentamos, ou fugimos. Às vezes, né, aquela história do leão, que nós temos um leão por dia, às vezes o homem ele acumula muitos leões. E aí, a hora que você vê, Vai você vai correndo, vem correndo. uma multidão de Aí, leões aí atrás, tem né? hora que você olha e você fala, eu tenho muito leão para enfrentar. Sozinho eu não vou dar conta, não vou conseguir, não vou ter força. Então, esse homem vai procrastinando, né? Nós chamamos de procrastinação, ele vai deixando, vai se acostumando com esses leões na vida, e a hora que ele vê, ele está num caos. E o caos é aquela situação que você só olha, coça a cabeça e fala, não sei por onde começar. E às vezes procura os vícios, né? As Aí, saídas aí, fáceis, vamos dizer aí é a assim. fuga, né? É, Vai continua procurar, fugando, vai- fugindo. é um abismo puxando o outro, né? Então, ele foge para o vício da pornografia, ele foge para o vício da prostituição, ele foge para
às vezes para o celular mesmo, né? Você ficar ali numa timeline ali rodando vídeos ali e você se esquece que você tem que resolver algumas coisas, sabe? E isso, nós homens, nós temos uma necessidade, eu digo isso, né? Que nós temos uma necessidade de ser produtivo. Nós não temos a necessidade de ser rico. Se você for produtivo, você vai se sentir feliz. É muito bom quando você tem, mesmo que cansativo, você tem um dia produtivo. Você Sim, fala, sim. você se sente, cara, hoje eu produzi, né? Porque a palavra diz que nós somos como árvores. A árvore ela tem um propósito, produzir frutos. Então as pessoas têm que se alimentar de nós. Nós temos essa natureza dentro de nós de sermos frutíferos. Então, se você não produz fruto, você olha o outro produzindo, né? E aquilo o tempo vai passando e você se acostuma com isso, Você vai se né? ressentindo, Você vai né? se ressentindo consigo, achando que você não é capaz, mas eu acho que os talentos que você tem, Deus também deu a mim, deu a todos os homens. Nós temos um talento dentro de nós como homens de sermos guerreiros pelas nossas famílias. Então eu vou ensinar esse homem lá na montanha. Você é um guerreiro, cara. E o guerreiro não é o guerreiro que bate, que briga, que é grosso, não. É o guerreiro que dá a vida pela família. Né? É o guerreiro que dá a vida pelos filhos, né? Que se desdobra. E no final das contas, todos nós trabalhamos como homens para ver o sucesso dos nossos filhos. Você muda, eu falo, antes dos meus filhos chegarem, eu sempre falei que macarrão não era comida, macarrão era mistura. Hoje macarrão é comida na minha casa porque meus filhos amam, então eu faço por eles. Então eu dou a vida por eles. Eu faço, se eu vou mudar de casa, eu escolho a casa que talvez vai ser bom para eles, não é para mim, Sim. né? Então isso é dar a vida para os filhos, É né? o sacrifício do homem. Eu vejo que Isso. muitas vezes é isso. Que a gente lá no Legendário, a gente entende que o homem tem que ser o cabeça do lar, o sacerdote da casa e se sacrificar como Cristo Sim. deu o exemplo, a gente se sacrifica pelos filhos mesmo. Nem que seja nos pequenos prazeres. Por exemplo, não vou ficar no celular, eu vou dar atenção para o meu filho, Isso. eu vou parar de beber. Eu tive a oportunidade de parar de beber faz uns 6 anos. Justamente por isso que eu vi que era melhor para minha família que Sim. eu ficasse sóbrio o tempo inteiro, que eu ficasse alerta, que eu ficasse atento, do que eu ficar anestesiado. Eu não bebia muito, nunca fui de enxacar e cair, mas ficava naquele negócio de, meus filhos estão me irritando, eu vou tomar uma, duas cervejas aqui e vou ficar de boa. Só que você fica anestesiado, você não serve para nada, você é um Sim. inútil. E ainda mais se a mulher tem que cuidar de você. Então, é mais um filho para a mulher cuidar, em vez de ser o parceiro que vai, né, dar direção e vai fazer a coisa acontecer e a mulher pode descansar, não, é mais um problema, né? Então, depois que eu tive foi durante uma pregação também, o pastor falava, o crente pode beber? Pode, mas será que para você funciona? Será que no seu caso funciona? Será que para o exemplo que você vai dar para o seu filho vai ser bom? Pensa isso. E para mim mudou minha vida, foi ali que começou a minha transformação, então acho que é isso. E no Legendário a gente traz todas essas condições Sim. de acordar, de cutucar, né, o guerreiro para ele levantar da cadeira, né? Sim. O que você falou é fundamental. Muitas vezes o homem, ele não, às vezes ele não se sente prestigiado na sua casa, dentro da sua casa. Tem muitos homens que eles não se veem, ainda que como cabeça, como você falou, ele não sente o prestígio de ser homem. Mas você sabe que a autoridade que o homem conquista dentro da sua casa, ela está diretamente ligada à sua disposição de sacrifício. Perfeito. É isso. É Eu isso. sempre passei por isso na minha vida. Quando eu voltei do Legendário, eu entendi algumas coisas e eu fui introjetando isso. Então, por exemplo, gostava muito de pescaria e eu largava tudo para ir pescar. E minha esposa ficava frustrada, meus filhos ficavam frustrados porque eu largava tudo. Aí eu fui o oposto, virei totalmente a chave. Eu vou cuidar da minha esposa, cuidar da minha família. Aí chega um ponto que a esposa fala: Nossa, faz tempo que você não vai pescar, aqui tá tudo bem, pode ir. Ela faz questão de você ir. E eu vou se der. Entendeu? E aí você vai ganhando autoridade, você vai ganhando admiração da família. É isso que você Sim. falou. É uma construção baseada no sacrifício. O homem, às vezes, acho que talvez aquela criação um pouco mais antiga, né, de que o marido tem que ser servido primeiro, né, na verdade, eu acho que é o contrário, né, o marido tem que servir mais. Se o legendário número um é Jesus, que apesar de você, talvez, a pessoa que está assistindo, talvez não ser um cristão, você não pode negar que Jesus, ele é uma ótima referência, né, Sim. então, seja como um rabino, seja como um mestre, ele foi um excelente eh, eh, alguém para nós nos espelharmos, né?
E o que ele fez foi dar a vida, né? Ele deu, como, né, você falou no início aqui, ele deu tudo de si, né? E o homem, ele precisa dar tudo de si também na sua casa. E às vezes ele acha que ele já está dando tudo, mas na verdade ele está retendo uma boa parte para se satisfazer, né? Numa pescaria. Sim. É legítimo? É legítimo. Não estou falando aqui que você não deve fazer isso, não. Mas na verdade existe um pouquinho a mais que a gente tem que dar, né? Nós chamamos de uma milha extra, né? Sim, uma hierarquia de importância. Primeiro, né, a Cristo, depois o autocuidado, a esposa, os filhos, Sim. depois os pequenos prazeres, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre da gestão do top e dos bastidores. Sim, bom, o Legendários é uma operação assim gigante, né? Então, pensa que você sobe, cada vez que nós vamos para a montanha, nós vamos aí com 500, 600 homens aqui na nossa base, né? Tem base aí que chega a levar 1.000 homens para a montanha, né? Então, todos os nossos tops aqui girou sempre em torno de 500 a 600 homens subindo, talvez até um pouquinho mais em alguns tops. Então, você pensa que eu tenho que alimentar esse pessoal, tenho que cuidar da segurança de cada um deles, né? Nós temos que zelar por eles. Então, assim, é de fato, né, uma logística gigante. Então, normalmente nós temos eh, metade desse público como subindo a primeira vez e metade normalmente servindo. Então, É quase um para um é participante, quase um um para um. servindo ali. Já aconteceu de servir com menos, né? Que é muito desafiador, assim, né? Porque tem muita logística, né? É uma logística gigantesca, né? Então, por isso, na verdade, você tem um custo, né? Você tem um cuidado. Esses homens não podem estar lá descuidados, né? Então, tem todo um cuidado com esses homens, porque eu quero restaurar a família, não quero, né, devolver um homem lá, né, sem vida. Pelo contrário, né? Então, assim, a gente sabe de todos os desafios que é você ficar em meio a um lugar inóspito, assim, um lugar desconhecido, apesar que a gente sabe onde que é, mas Sim. a gente conhece hoje, depois de 9 tops, a gente conhece muito bem a nossa pista, mas todos os tops temos desafios, então você tem que cuidar muito bem desses homens. Então, assim, é uma logística muito grande. Mas eu sempre digo que nós só conseguimos fazer isso, e isso é uma coisa também que eu acho extraordinário dentro do Legendários. Nós só conseguimos porque nós temos um grupo de homens, uma equipe que está, assim, empenhada em fazer o melhor, né? Eu digo que dentro do Legendário nós temos os melhores médicos, nós temos os melhores compradores, nós temos os melhores. Em cada área ali, nós temos pessoas que são referências, muitas vezes no ofício deles, né? Então, assim, os homens que sobem a montanha, eles são bem cuidados, né? Tem muitas pessoas boas que estão subindo para servi-los, né? E esse desafio é grande. É grande. Os bastidores, na verdade, a gente tá falando aqui do top de maio, mas eu já tô com reunião marcada pro top de agosto. Então, assim, tem toda Já uma vai. preparação, tem o pessoal da mídia, tem o pessoal do marketing, né, que tá todo trabalhando, o pessoal das inscrições, e todo esse pessoal, ele faz isso com muito amor, muito, assim, porque existe um propósito, né? Então o pessoal dá sempre o melhor de si. Sim. Então é uma operação grande, não é uma operação pequena, não, é uma operação desafiadora. E dentro desse desafio, você consegue perceber as batalhas espirituais, coisas acontecendo? Como que é Claro. gerir além dessa parte, né, material? A gente percebe muitas vezes que quando vai chegando perto do top, a gente tem que ser mais cuidadoso, orar mais e tal, porque as coisas acontecem. Como você vê isso? Olha, eu tenho uma visão, o Mário, a respeito dessa questão da batalha espiritual, da seguinte forma. É, na verdade, existe uma batalha espiritual acontecendo, obviamente. Constante. Constante, ela é constante. Se ela é constante, a minha preparação tem que ser constante. Entende? Eu não posso, como a Bíblia diz, eu tenho que estar preparado para o dia mal. Assim, eu não posso só, na verdade, achar que é só no dia. Se a batalha é constante, eu preciso estar preparado para o dia mal, porque o dia mal vai chegar, então eu tenho que permanecer nessa. Então, o que que eu sei? Vigilância, A né? vigilância ela é constante. Agora, o que eu descanso é que quem guerreia por mim, quem guerreia por nós, é aquele que nunca dorme, né? É aquele que ele não está, é, é, é aquele que não, ele está vigilante a todo tempo. Então,
se eu for falar que é tudo na minha força, é muito pesado. Então, tudo que nós fazemos é na força de Deus. Eu acho que o grande exemplo que eu tenho na Bíblia é o rei Davi, né? Ele tentou se, se paramentar para lutar com Golias, né? Não foi possível. Ele pôs a armadura, não serviu, não conseguia andar, não conseguia. Ele falou: Olha, você vem a mim com paus e pedras, eu vou a ti no nome do Senhor. Então, a batalha espiritual eu enfrento ela dessa forma, que nós vamos o inimigo ele vem com pau, com pedras, com as artimanhas, com as estratégias dele, mas nós estamos indo no nome do Senhor. Então, no final, a batalha já foi vencida, porque na verdade quem está do nosso lado, ele é muito mais forte do que aquele que está do lado de lá. Então existe toda essa batalha espiritual. Às vezes muitas pessoas até se amedrontam Sim. dela, né? No sentido de, ai, não... tem cara que fala isso, eu não vou porque nós vamos mexer, né, com o mundo espiritual. Cara, você tem que ir mesmo, dar a cara. Porque eu falo que o diabo ele é como um pincher. Sabe aquele pincher, né? Sim, O eu pincher, tenho. Mas é bem isso ele mesmo, vem viu? latindo pro celular, né? E se você fugir, ele vai correr atrás de Sim, você. Mas se você enfrentá-lo, é diferente. Então, a gente tem que. Acho que a nossa postura tem que ser sempre de vitória diante dele. Mesmo quando as investidas são duras, porque às vezes são mesmo. sim, sim. São duras. Tem hora que a gente enfrenta, né? Eu estou à frente do movimento aqui na cidade. Às vezes tem situações que são difíceis, assim, mas eu percebo que em todas elas, como o Senhor Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu por nós. Então, eu ando nesse descanso, porque eu acho que o descanso é uma, é, é uma expressão de fé. Eu sei que Deus está lutando por mim, entendeu? Deus está lutando por nós. Então, não é o inimigo, porque a batalha ela acontece aqui, ó, na mente. Ela inicia na mente. E aí você fica, às vezes, será que vai? Será que não vai dar certo? Ah, isso aqui é essa pessoa e aquele fulano. Tá, mas eu sempre tenho uma palavra no meu coração que Deus é por mim, Deus é por nós. E aquilo que Deus está fazendo, ninguém pode parar, né? Então, eu enfrento a batalha dessa forma, E sempre preparado. se a gente se disponibiliza, ele capacita, né? Sim, Porque sim. você fala, não, mas eu não vou porque eu não tenho capacidade. Mas se você se disponibiliza, ele te capacita. É porque assim, quando você se disponibiliza, você está agindo, você está numa ação. Você decidiu. Você falou, eu vou. Esse cara que decidiu, ele já está em fé. Porque a fé, ela exige uma ação. A Bíblia fala Sim, sim. que a fé sem uma obra, sem uma ação, se você olhar a palavra ação, a palavra obra lá no texto de Tiago, você vai ver que ele tem um sentido de ação mesmo. Então, a fé sem essa ação, sem essa obra, ela é morta. Então, quando eu ajo em fé, eu vou, mesmo com a luta, mesmo com isso, mesmo com aquilo, eu decido ir, Deus ele te respalda. Porque eu falo que Deus ele respalda a fé, porque todas as vezes que Jesus curou alguém, ele disse: Vai, a tua fé te Sim, salvou. sim, sim. Então, o que nos salva é a fé. Então, quando eu decido, quando eu piso na água, aí eu posso ver o mar se abrir, ou então eu posso andar por sobre as águas, né? É isso, eu acho que a, a experiência nossa, e isso tem tudo a ver com o conforto, né? Sim. Porque se você pensar naquela passagem onde Jesus caminhou, onde Pedro, na verdade, caminhou com Jesus por sobre as águas, né? Qualquer ser humano falaria, né, que o lugar mais seguro para se estar era dentro do barco, né? Mas diante de uma palavra de Deus, do Senhor Jesus, né? Quando Jesus falou para Pedro, vem, ele saiu do barco, porque o barco já não estava mais sendo um lugar seguro para ele. O lugar mais seguro era estar no meio do mar com Jesus. E lá, né, por mais que depois ele veio afundar, mas tinha alguém para socorrê-lo. Então, Sim. talvez se fosse dentro do barco não teria essa segurança, né? Então, o melhor lugar para se estar é sobre a palavra de Deus. Aí tem que dar o passo de fé, né? Mesmo Tem que dar. que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, será que eu vou? O que será que acontece lá? A gente que Eu está aqui, passo. né, dá o passo, né? Acredite em você, acredite que você consegue transformar sua vida, né? Restaurar seu casamento, passar essa... Acho que o mais importante de tudo, dentro dessas transformações do homem, é que ele
ele passa isso para as próximas gerações. Mesmo que ele não seja pai, uma hora vai ser, ou mesmo que ele não seja pai, ele consegue liderar, ele consegue inspirar as crianças, né, e colocar-se como um homem de verdade, né? Porque muitas vezes meu ponto de vista é que o propósito do homem é primeiro, como Adão, né, cuidava do jardim, protegia a Eva e ele se multiplicava. Isso é isso. O homem tem Sim, que prover, cuidar, né, tá ali para sustentar sua família e ter seus filhos. Esse é o propósito principal do homem. Ou qualquer outra coisa é muito bom e tudo, mas não preenche como isso. Então, o suprassumo da masculinidade não é o cara que tem um carrão, que é o fortão, que ele, né, cata um monte de mulher. Esse é o cara que está fugindo, sim. né? Ele está fugindo do propósito. Então, lá no Legendário, a gente recupera esse propósito, né, da clareza, e a pessoa volta transformada mesmo. E uma vez que ele desce, se ele persistir no caminho, ele vai ter muitas, muitas bênçãos, né? Muita recompensa. Justamente. Você sabe que tem pessoas que às vezes elas se pegam em algum momento da sua vida e fala, cara, como que eu vim parar aqui? Né? Ela acha que a vida ela é fruto assim, de uma sorte, né? Eu vou chegar, minha vida, vou levar a vida, vou chegar em algum lugar. Na verdade, você não vai chegar em lugar nenhum se você não tiver uma direção. O propósito é a direção. O propósito tem um pensador, né? A.W. Tozer, ele diz o seguinte, que na vida cristã não importa a velocidade. Não importa a velocidade, mas sim a direção. Direção é fundamental. A vida é um navio. Nós pilotamos, homens, nós pilotamos um navio. E o navio não te permite fazer uma conversão brusca. Ah, errei o caminho, vou voltar aqui. Não, você vai ter que planejar esse retorno, você vai ter que. Demora. Então, nós estamos num transatlântico. Então, tem muitos homens que chegaram diante de um iceberg. Existem homens que nem sabem onde estão. Por que não sabe? Porque trilharam caminhos. Não se engane, né? Se você pegar, às vezes a pessoa ela pode estar completamente sincera, pegando um ônibus achando que vai para São Paulo, mas ele está indo para Minas. Sim. Não é qualquer, não são todos os caminhos que vão te levar para São Paulo. Tem um caminho, tem um ônibus que te leva para lá. E às vezes pequenos desvios repetidos ao longo do tempo criam Sim, distâncias gigantes, né? se você tirar 1 centímetro de desvio aqui, meu irmão, lá na frente pode custar quilômetros. Então, eu acho que o homem ele precisa retomar, sabe, essa linha fina, né, que nós temos que caminhar aí no propósito. E isso é a direção. Então, temos que tomar cuidado com as distrações, né? As distrações, elas estão aí a todo momento. Não é porque você subiu a montanha, muitos legendários que subiram a montanha acham que as distrações não vão vir. Não, vai ter muita distração, tem muita coisa querendo te distrair. Nesse século que nós estamos vivendo, nesse ano que nós estamos vivendo, 2026, é o ano que mais tem distração. Você tem política, você tem Copa Copa do do Mundo, Mundo. você tem seu celular, você tem a guerra, você tem tantas coisas para te distrair. Tem muita coisa para te distrair. Tudo está sendo planejado para nos distrair, mas a gente tem que olhar firme para aquilo que é o propósito. O propósito meu é esse aqui, ó. Essa é a direção que eu devo seguir. Siga firme, caminhando, marchando. Mesmo que talvez você caminhe devagar, mas se você estiver na direção certa, é isso que importa. E sempre vigiando, se sair um pouquinho, volta, né? Tá sempre Sim. corrigindo, né? Avaliando, corrigindo a rota para não se perder, né? E isso é importante você ter gente do seu lado também. Sim, para te Isso é mostrar. fundamental. Gente sincera, amigos sinceros para te falar, olha, isso Eu não tá digo, eu legal. digo que não é nem sincero, acho que talvez são pessoas que estão comprometidos com o seu sucesso. Sim, sim, exatamente. Entendeu? Porque às vezes tem gente sincera, te dando sinceramente uma, O feedback é o errado. feedback errado, né? Então tem pessoas sinceras, às vezes não é por maldade, mas Sim. é a experiência de vida, mas pessoas que estão comprometidas com o seu sucesso, com o sucesso da sua família, com o sucesso do seu trabalho, da sua casa. Essas pessoas precisam ter voz na sua vida. E o dia que ela bater nas tuas costas e falar, cara, você tá errando com a tua esposa, você tá errando com seus filhos, ouça, né? Ouça. Acho que esse que é importante você ter pessoas de um ambiente saudável, né, para você seguir. Isso é fundamental, com os mesmos princípios, né? Isso, Isso é isso. fundamental. Partindo para as considerações finais, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje no podcast, elucidando, dando assim a sua experiência de vida em relação ao Legendários, né, como é está por trás, né, dessa toda essa logística, toda essa transformação.
Queria que você falasse um pouco mais aí sobre como que vai ser o próximo top, a data, tudo para a gente poder, né, quanto mais homens puderem subir, melhor, né? Sim. Eu primeiramente quero agradecer, Mário, né, pelo convite, me sinto honrado, é sempre um prazer estar aqui, Prazer né, é nosso. estamos em unidade com o coração, em unidade de propósito, e o nosso objetivo é transformar mais famílias, né, e eu tenho certeza que se alguém, né, que acompanhou, que ouviu os vídeos, sentir, eu creio que, eu sempre digo que às vezes tem hora que é a montanha que chama você, né, então, se você sente que essa montanha está te chamando, você pode entrar lá no nosso Instagram, né, Legendários Vale do Sol. Você pode entrar no link lá na bio mesmo, e lá você vai ter o link de inscrição, né? Se você sente que isso é um chamado, entra lá, e faça parte, né, desse movimento que tem mudado a história de muitas famílias. Pague esse preço por aqueles que você ama, né? Então, no dia 28 a 31 de maio, nós teremos o top 1594, né, nosso nono top. Depois só vamos ter, né, em agosto e novembro, mas talvez Deus está te chamando para essa experiência agora. Então, quero deixar esse convite aí para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu queria também conclamar as esposas, que minha esposa que me colocou. Então, se você tem vontade que seu marido vá, também faça a inscrição. Mesmo que ele não saiba, dê de presente para ele essa benção. E eu vou estar lá também servindo, né, como Sim. racuno, como médico, na assistência. E vai ser com certeza um prazer. Então, pessoal, esse foi mais um podcast Pode Ver aqui trazendo essas informações relevantes, né, sobre o legendário, sobre Cristo, sobre posicionamento de homens. Então, vamos fazer o fechamento aqui. Siga o Legendários Vale do Sol, o Pastor Eric. Siga a gente lá no arroba Dr. Mário Pereira, Dr. Mário Pereira. E até a próxima. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos para a gente poder cada dia mais trazer mais informações relevantes. Até mais. Au! Tá,